Se você não acredita no sobrenatural de Deus, por favor, não veja esse vídeo. O negócio é o seguinte, eu estava caminhando ali na praça, todos os dias eu saio para caminhar em torno de 40 minutos e fico rodeando ali aquela praça que dá mais ou menos assim uns 350 metros quando eu completo a volta. E por incrível que pareça, quando eu cheguei ali e dei a primeira volta, para minha surpresa, eu vi que não havia ninguém na praça. Já era noite. E pela primeira vez eu não encontrei ninguém caminhando na praça. O sol já tinha se escondido. E eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não tem ninguém hoje aqui na praça? E aí eu disse, é uma oportunidade boa para orar, para buscar a presença de Deus. E comecei a orar. Comecei a conversar com Deus. E de repente, eu lembro muito bem que eu disse assim, Senhor, me guarda. E eu escutei uma voz que dizia, eu já te guardo. Olhei para um lado, para o outro, para trás, para frente, não havia ninguém. Senti uma coisa assim, não sei nem dizer para vocês, continuei. E eu disse assim, Senhor, me abençoa. E quando eu disse, Senhor, me abençoa, eu escutei uma voz que diz assim, eu já te abençoo. Aí eu enchi os olhos de lágrimas, me arrepiei, comecei a sentir uma presença gloriosa, a presença de Deus, comecei a falar línguas estranhas, eu caminhando, olhando para um lado e para o outro para ver se via alguém, e não havia ninguém, e aquela voz me enchia de paz, me enchia de gozo, de esperança, da presença de Deus. Eu dizia assim, Senhor, perdoe os meus pecados. E eu escutava aquela voz dizendo assim, eu já te perdoei. E eu saí dizendo, Senhor, me ensina. E eu escutava a voz dizendo assim, eu te ensino todos os dias. Senhor, me guia. Eu te guio. Tudo que eu dizia, pedia para o Senhor, eu escutava a voz dizendo, o Senhor dizendo para mim, que já estava fazendo aquilo que eu estava pedindo. E eu dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso, gente, eu chorando, os olhos inchados, todo arrepiado, falando línguas estranhas, sabe? Como se fosse um louco andando ali, sozinho. Aí eu comecei a entender por que eu estava sozinho, porque Deus tinha reservado esse momento para mim ouvir essas coisas. Eu sei que tem gente aí que está dizendo assim, mentiroso, usando o nome de Deus em vão, fanfarrão. Não tem problema não tem problema nenhum. O Espírito Santo de Deus testifica com aqueles que são de Deus. E aqueles que são de Deus sabem o que eu estou dizendo. Fique aí porque não parou, gente. Continua. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu escutei a voz dizendo dentro de mim, as minhas misericórdias são as causas de você não ser consumido. Eu já tenho misericórdia de você. E eu escutando essa voz dentro de mim muito forte. Então eu disse, meu Deus, o que é que eu vou pedir a Deus, o que é que eu vou fazer nessa oração, gente? Já tinha passado meia hora, o tempo voou. Era como se eu tivesse dado uma volta na praça, uma volta, como se tivesse sido assim, uns 2 minutos, só que já tinha passado 30 minutos. 30 minutos, quando eu fui olhar, 30 minutos já se haviam passado aproximadamente. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou continuar conversando aqui contigo, Senhor? E aí eu senti uma voz como se fosse a voz do Espírito Santo. Não estou dizendo que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu escutei outra voz, como se fosse a voz do Espírito Santo, dizendo assim, agradeça. Aí eu comecei a agradecer a Deus. Eu não escutei mais a voz. Comecei a agradecer a Deus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelas lutas, pelas críticas, pelas dificuldades, pelos problemas. Obrigado por tudo, pelas oportunidades, por eu estar aqui. Aí eu senti assim a graça de Deus, a presença de Deus. Aí eu estava assim querendo, sabe, que Deus fosse assim algo assim visível, que eu pudesse abraçar Ele, algo que eu pudesse tocar nele, mas eu só sentia a presença e só ouvia a voz.
Mas eu queria demais assim um abraço de Deus naquele momento, era tudo que eu queria. Quando eu não percebi que eu não tenho uma visão boa, vocês sabem, eu perdi a visão do olho esquerdo aos 13 anos de idade. E tenho um óleo de silicone nesse olho aqui, eu tenho 50% de visão desse olho. Não vejo direito. É minha esposa que vai comigo para a caminhada, mas esse dia ela não foi, Deus reservou só para mim e ele. E eu queria sentir demais esse abraço. De repente, alguém me abraça por trás. Alguém me abraça por trás assim, de repente, assim, me abraça assim. Eu tive que parar com aquele abraço. Quando eu olhei para trás, vi uma senhora correndo, dizendo, meu filho, não faça isso com o rapaz não. Era um rapaz de mais de 20 anos de idade, ele tem uma síndrome. Eu não sei qual é esse tipo de síndrome, ele é uma pessoa especial. Ele me abraçou, gente. Eu disse à senhora, ela queria tirar ele, eu disse, não tira ele não, deixa ele aqui. Ele me abraçou e me beijou. Me beijou, alisou meu cabelo assim, meu rosto, saiu me beijando assim nos meus ombros, e eu abraçando ele também, sentindo assim a presença de Deus. E ele não disse nada. E eu saí caminhando, ele caminhando comigo, ombro a ombro. Uma pessoa especial, sabe? Com síndrome. E a mãe dele disse, eu não sei porque meu filho fez isso com você. Não, meu filho, solte ele. E a gente saiu caminhando na praça, e ela atrás preocupada com ele. Até que ela conseguiu, que ele me soltou e fez assim para mim. Tchau, ele feliz, sorrindo, todo momento sorrindo. O que eu entendi, o que aconteceu, olha, Deus ele é espírito, ele é invisível, mas ele é real. Naquele momento, aquele abraço que me deu não foi aquele rapaz. Eu não sei se o nome dele é Felipe. Se a mãe dele estiver me ouvindo aqui agora, não conheço ele nem conheço ela, gente. Eu não conheço nenhum dos dois. Mas para mim é Felipe o nome dele. Mais de 20 anos ele tem, aproximadamente isso, pelo fisionomia. Sabe? Ali foi, como Deus é invisível, ele nos abraça de uma forma que a gente às vezes não está esperando. Nunca esperei aquele abraço. Aquele abraço foi um abraço de Deus. Era Deus dizendo para mim, dizendo para você, porque você parou aqui, você está me ouvindo aqui, porque Deus quis. Estava no projeto de Deus, você está aqui me ouvindo nesse momento. Foi da vontade de Deus. Sabe? Ele nos abraça usando pessoas, usando situações. Então o que aconteceu comigo foi surreal. Eu me lembrei na hora, assim, me lembrei agora, quando eu era adolescente na igreja, eu ouvia as pessoas dizendo assim, Deus fale comigo, e aquilo me encabulava. Eu queria muito ouvir Deus falando comigo através de uma profecia, mas ninguém falava para mim profecia. Até que um dia eu disse, Deus, eu vou para a igreja, e se o Senhor não usar ninguém para mim, eu quero que a pessoa vá lá na frente, um homem ou uma mulher vá lá na frente, onde eu estou, e diga assim, meu filho, eu estou contigo. Se não acontecer isso comigo, eu não vou te servir mais. Eu vou fazer tudo o que o mundo oferecer, Senhor. Eu disse isso na minha ignorância. Eu era adolescente, eu tinha uns 14 anos de idade. Eu me arrependo dessa oração que eu fiz com Deus. Eu fiz só no meu pensamento essa oração. Se o Senhor não fizer isso comigo, eu vou sair, vou fazer o que der na teia. Fui para a oração de meu dia, Valdiaboque, estava orando no último banco, na hora... Terminou o período de oração, fizemos um círculo na frente e os irmãos tiveram a oportunidade para fazer os pedidos de oração. E a irmã deu a oportunidade da irmã Albanira para louvar o Senhor. Só que a irmã Albanira não sabe cantar. Todo mundo ficou assim, oxe, por que deram a oportunidade da irmã Albanira se ela não sabe, não acerta nenhuma letra, nenhuma nota na letra? Mas ela continuou, ela cantou, louvou a Deus com corinho e saiu colocando as mãos sobre a cabeça das pessoas. Quando chegou na minha cabeça, ela parou, botou a mão na minha cabeça, parou e começou a falar línguas estranhas. Eu comecei a me arrepiar todinho. E começou a cair uma graça assim entre os irmãos sentindo a presença de Deus, algo assim indizível. E ela começou a falar em mistérios com Deus e disse assim para mim,
Meu filho, eu estou contigo. Não disse mais nada. Continuou falando línguas estranhas, não falou mais em português, não cantou mais em português, saiu colocando a mão na cabeça das outras pessoas. Eu quase que caio ali de poder de Deus, os olhos inchados de chorar, arrepiado. Deus mostrou para mim que está comigo, que Ele é real, que Ele é verdadeiro. Eu dizia a Deus, se o profeta disser, meu filho, eu estou contigo, vou te abençoar, vou te usar como profeta. Eu disse a Deus, eu não acredito, só acredito se disser só isso, meu filho, eu estou contigo. E outra coisa, eu fiz essa oração só no meu pensamento, eu não falei não, porque eu tinha medo de alguém escutar a minha voz e querer ser usado por Deus, como muitos fingem aí nas redes sociais, dizendo que é Deus, que Deus fez, que Deus está usando, sendo mentira. Eu sou o Sátiro Araújo, essa é a sua TV Paraú. O que eu estou dizendo aqui é verdade. Aplique essas experiências que aconteceu comigo, aplique ela, ou melhor, receba ela, abençoa ela para a sua vida, para o seu crescimento. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está contigo, que você está perdoado, que Ele conta contigo, que Ele te guia, que Ele te ajuda. Então esforça-te, tem bom ânimo, levante-se, erga a cabeça. Se você caiu, levante-se, continue, porque a Bíblia diz que a glória da última casa é maior do que a da primeira. Deus está trabalhando na tua vida. Não perca as esperanças, Deus é contigo. Que Deus abençoe a todos vocês, meus seguidores, que compartilham meus vídeos, que comentam, que me apoiam. Forte abraço no coração de todos vocês, em nome de Jesus.